Olá, eu sou o professor Adilson Oliveira e eu quero, junto com você aí do outro lado, trabalhar a língua portuguesa, a gramática e uma gramática de forma divertida, de forma legal. Nós vamos falar sobre variação linguística. E o que é exatamente variação linguística? Então, variação linguística é a capacidade diferenciada, heterogênea de uso da língua. Ela se difere da gramática normativa. Por quê? Enquanto a gramática normativa fica presa àquela gramática padrão, à língua padrão, a variação linguística está muito mais relacionada à língua em uso, ou seja, a forma como você fala, como eu falo. Quando nós pensamos em sociedades complexas, essas sociedades, vamos pensar, por exemplo, nos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, as grandes cidades brasileiras, pessoas de diferentes níveis sociais, diferentes escolaridades, diferentes etnias, enfim, pessoas completamente diferentes convivem no mesmo espaço social. Então, em sociedades complexas, convivem variedades linguísticas diferentes, usadas por diferentes grupos sociais, com diferentes acessos à educação formal. As diferenças tendem a ser maiores na língua falada. Aqui vale um parênteses. Qual é esse parêntese? Língua falada versus língua escrita. São duas modalidades. A língua falada é a língua oral, é aquela em que eu estou agora, por exemplo, falando com você, eu estou usando da modalidade oral, estou conversando com você, nós usamos essa modalidade oral nas nossas interações sociais as mais diversas possíveis, e a língua escrita é a linguagem gráfica. A linguagem gráfica é escrita e também é extremamente importante. Agora, entre a linguagem oral, a linguagem falada e a linguagem escrita, qual que sofre maiores influências variacionais? Se você respondeu que é a linguagem falada, você está coberto de razão. Pessoas de um mesmo grupo social expressam-se com falas diferentes de acordo com as diferentes situações de uso, sejam essas situações formais ou informais. Então, nós temos, numa mesma situação comunicativa, no mesmo espaço comunicativo, eu posso utilizar de uma linguagem mais formal ou menos formal, dependendo da exigência daquela situação comunicativa. Então, por exemplo, se eu estou numa palestra, se eu estou num simpósio, eu devo usar a variedade mais formal ou menos formal. E se eu estou num bate-papo entre amigos, uma pelada de futebol, por exemplo, jogando videogame, formal ou informal? É a situação comunicativa que vai determinar se eu devo usar mais a formalidade ou a informalidade. E aí nós podemos pensar o seguinte: diferentes níveis de variação da língua. Como é que essa variação se apresenta na língua? De que forma a variação se apresenta na língua? A variação pode se apresentar em vários níveis: no nível fonético, no nível morfológico, no nível sintático, no nível semântico, etc. A variação não está num nível apenas, mas em vários níveis. Se eu pensar, por exemplo, no nível fonético, o que é exatamente um nível fonético? Vamos pensar um pouquinho na gramática, naquela gramática que você deixou escondida num canto, que você nunca mais abriu, que ficou abandonada. Vamos resgatar essa gramática e vamos pensar um pouquinho. O que é a fonética da língua? É a parte da gramática que estuda os sons da língua. Então, nós temos os sons consonantais, os sons das consoantes, temos sons vocálicos e temos diferenças na emissão desses sons. Por exemplo, a palavra carne. Você fala assim, carne, ou você fala carne? Você fala de forma mais caipira ou você fala de uma forma mais aspirada? Como é que você fala carne? Carne ou carne, a pronúncia é diferente, mas o nome, a palavra é a mesma. Carne, e nós não podemos falar que uma esteja errada e a outra esteja certa. São variações fonéticas. Agora vamos pensar na variação morfológica. Morfologia também é uma parte da gramática, e é uma parte da gramática que estuda as palavras, os vocábulos, os morfemas. A morfologia, vamos pensar as palavras pegajoso e peguento,
pegajoso e peguento são palavras com o mesmo significado, mas são palavras diferentes, exibem sufixos diferentes para expressar a mesma ideia. Pegajoso termina com o sufixo oso e peguento com o sufixo ento, né? E nós podemos pensar também, por exemplo, em quantas possibilidades nós temos para a palavra menino. Menino, garoto, moleque, piá, guri. Várias as formas para tratar o mesmo referente àquele garoto, dependendo da região em que se esteja. Essa variação também é uma variação que eu chamo de variação morfológica, porque ela é percebida na palavra. E a variação sintática? O que é exatamente uma variação sintática? Quando eu falo em sintaxe, também parte da gramática. A sintaxe é aquela parte que estuda a estrutura frasal, a relação entre sujeito e predicado, a relação entre os sintagmas presentes dentro da frase, dentro da oração. Então nós temos, por exemplo, preste atenção, uma história que ninguém prevê o final. Mais uma possibilidade, uma história que ninguém prevê o final dela. Uma terceira possibilidade, uma história cujo final ninguém prevê. Todas essas, o sentido é exatamente o mesmo. O que vai mudar é que algumas estão mais de acordo com o padrão normativo da língua e outras estão variacionais. Por exemplo, se eu disser uma história cujo final ninguém prevê, essa seria a estrutura mais próxima da gramática normativa, né? Você certamente escolheria essa forma se você fosse escrever uma redação de vestibular, por exemplo. E aí nós temos a variação semântica. Também é parte da gramática, também é um dos estudos da gramática. E o que é semântica? A semântica é o estudo do significado, do sentido das palavras ou expressões. Então, a palavra vexame. Na maior parte do Brasil, a palavra vexame significa vergonha. Mas existem regiões em que a palavra vexame significa o que exatamente? Pressa. Olha que diferença, a mesma palavra com sentidos completamente diferentes dependendo da região em que você, falante, está ou esteja. E para finalizar, a variação estilístico-pragmática. Olha, o nome é bonito, o nome é pomposo, variação estilístico-pragmática. Olha só que interessante, os enunciados. Queiram se sentar, por favor. E vamos sentando aí, galera. Mais uma vez. Queiram se sentar, por favor. Vamos sentando aí, galera. Correspondem a situações diferentes de interação social, marcadas pelo grau maior ou menor de formalidade do ambiente e de intimidade entre os interlocutores, ou seja, se eu não tenho muita intimidade com a pessoa com quem eu estou falando naquele determinado momento, a tendência é que eu seja mais formal. Mas se é uma galera do meu convívio cotidiano, para que tanta formalidade? Não há necessidade nenhuma. Eu, o mesmo falante, posso usar as duas possibilidades, desde um registro mais formal até um registro menos formal, né? E, como eu disse aqui, só para reforçar, essas duas frases podem ser ditas pelo mesmo falante, né? Olha que interessante. E aí, quais são os traços mais comuns das variedades de uso da língua? Isso é extremamente importante para você. Anota, preste atenção. Então, nós temos uso do R pelo L em final de sílaba e nos grupos consonantais. Por exemplo, crasse no lugar de classe, broco no lugar de bloco. Então, existem pessoas, e essa variedade é uma variedade com menos prestígio social, mas você certamente já ouviu alguém falar, por exemplo, broco. Broco no lugar de bloco. Ou crasse no lugar de classe. Esse fenômeno tem um nominho bem interessante, chama metaplasmo por rotacismo. Rotacismo quando você troca o R pelo L ou o L pelo R. Alternância de LH e I, por exemplo, mulher no lugar de mulher.
Aí você pode achar engraçado isso, caramba, será que isso é possível? Sim, eu conheço várias pessoas que dizem mulher. E você certamente também conhece pessoas que dizem mulher, mulher no lugar de mulher, ou velho no lugar de velho. Troca de fonemas no interior das palavras. Tendência a tornar paroxítonas as palavras proparoxítonas. A grande maioria das palavras em língua portuguesa são palavras paroxítonas. Muitas palavras dentro da língua portuguesa são paroxítonas. Então, existe uma tendência de pegar as palavras proparoxítonas, que são em menor número, e transformá-las em palavras paroxítonas. Olha, é sempre importante relembrar esses conceitos básicos. O que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona? Se você já sabe, vamos relembrar juntos. Se você não sabe, você vai me agradecer, porque eu estou trazendo para você um conhecimento novo. As palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba, a sílaba mais forte, a sílaba tônica. Cama, dedo, soldado, etc, etc, etc. São várias as palavras paroxítonas. E as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba como a sílaba mais forte, que é o caso de árvore, é o caso de câmera, etc. E tem ainda as palavras oxítonas que têm a última sílaba como a sílaba mais forte. Então nós temos árvore no lugar de árvore, figo no lugar de fígado. E aí, gostou dessa nossa interação? Viu como é interessante acompanhar um pouco mais essa questão da variação linguística? Como hoje nós não podemos mais, quando eu falo hoje, exatamente agora, nesse momento, nós não podemos mais ter essa visão preconceituosa para a língua. E os vestibulares, os concursos públicos já perceberam isso. É importante não ter esse olhar preconceituoso para os usos linguísticos. Se você gostou dessa nossa interação, dessa nossa viagem pelo conhecimento, dê um joinha. Olha, fácil, dê um joinha aqui. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe. Fala para o seu amigo. Vamos lá, quero bombar junto com você. Atenção, eu falei bombar. Bombar quer dizer explodir de alegria, de felicidade, de bons resultados.